Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Fábio Santana com Jesus. Hoje nós vamos para o segundo episódio do livro do profeta Jonas. Vamos estar lendo no capítulo 1, a partir do seu verso 6. Abra sua Bíblia em casa e me acompanhe. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens, eles temeram para fazer isso. Para voltar o navio à terra, eles se esforçaram demais, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa desta alma, deste homem que é inocente. Não ponha sobre nós, Senhor, um sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Glória a Deus, que texto maravilhoso. Hoje eu não vou me ater sobre o grande peixe, vou falar outras coisas. No terceiro episódio nós vamos entrar sobre essa questão de Jonas no grande peixe. Mas hoje vamos meditar em algumas coisas dessa leitura, tá bom? Prepara a sua Bíblia aí. Terminada a leitura que nós fizemos desses versículos do livro de Jonas, eu quero fazer uma observação que eu não fiz no primeiro episódio, só salientando uma informaçãozinha básica, que Jonas ele era da tribo de Zebulon e natural de uma cidade chamada Gat-Hefer. Só para deixar com conhecimento para os amados terem mais conteúdo desse livro. Mas eu queria fazer agora uma indagação. Eu queria falar, na verdade, eu queria meditar no que nós lemos. Eu queria meditar junto com vocês. E uma coisa que me chamou a atenção é: por quê? O que faz um homem que tem tanta intimidade com Deus, um homem que ouvia a voz do próprio Deus, um homem que era um servo direto do Senhor, o que faz um homem agora como esse perder a vontade de viver? Não dá mais valor à própria vida? Eu não consigo entender, não dá para entender. Ele não ouvia a mensagem de Deus por outras pessoas, ele ouvia a mensagem de Deus diretamente. Deus falava diretamente com ele, e por causa de uma ordem para pregar em Nínive, o homem se desesperou, não fez mais questão da sua vida, tanto que quando a tempestade estava muito forte, ele estava dormindo no mar. Ele estava dormindo sem se importar, a ponto do capitão perguntar a ele: Dorminhoco, você não se importa? E aí, vamos resolver, vamos fazer alguma coisa. E Jonas não estava nem aí. Jonas simplesmente falou a ele, que já tinha contado algumas coisas, e falou: Rapaz, me joga aí no mar para se acalmar tudo aí. Ou seja, ele não estava temendo pela própria vida, ele não estava ligando para a vida dele, ele não estava nem aí se ele ia morrer ou não. Olha o tamanho do desespero de um homem que aparentemente está nas suas faculdades mentais normais, porque é um profeta, mas de repente, por causa de uma ordem de Deus que ele não gostou de receber, para que ajudasse outras pessoas, o homem perde
a vontade de viver. Pede para se lançar no mar, para que se acalme a tempestade. E eu fiquei pensando, o que é que faz uma pessoa que tem intimidade com Deus ficar tão triste por receber uma ordem de Deus? Nós deveríamos ficar felizes, né? Deus falando comigo, com você, dando uma ordem, a gente ia obedecer e era para a gente estar feliz. Mas Jonas não. Ele se entristeceu. Acontece isso no nosso meio, ele sente uma tristeza muito profunda. Só imaginar que ia ajudar um povo rebelde, um povo ímpio. No nosso meio existe muitos, não são poucos, muitos líderes religiosos, muitos pastores que entram num momento profundo de tristeza. Há locais reservados para poder ajudar esses pastores, há hotéis, há realmente pessoas que eles estão assim, como é que eu posso dizer a vocês, preparados para receber pastores que estão em depressão, pastores tristes. Por que eu citei isso? Na verdade, porque a gente tem um profeta como Jonas, em um momento de tristeza profunda. Eu não estou dizendo que ele estava com depressão, apenas que ele estava em um momento de tristeza tão grande que ele estava até abdicando da sua própria vida. Ele não estava nem aí se ia morrer ou não. E existe no nosso meio pessoas assim. Às vezes seria o seu pastor, o seu líder, ele sempre ali ele aconselhando, lutando por você, orando, mas ele também precisa de ajuda. Há muitos pastores doentes, há muitos pastores com depressão e com tristeza profunda, justamente porque não conseguem segurar em si o tamanho da pressão que sofre. Diferente de Jonas, que na verdade ele sofreu por uma ordem. Eu aqui apenas abri um parênteses para falar que há líderes também que sofrem. Não é porque tem intimidade com Deus, não é porque é usado que a pessoa não sente tristeza e depressão e não pode entrar em uma profunda tristeza. E entra assim, gente. Vou abrir esse parênteses aqui só para colocar isso, porque a questão desses pastores, desses líderes que eu estou falando, não é questão que eles receberam uma ordem e por causa dessa ordem eles se entristeceram, não. Jonas foi assim. Aqui no nosso caso contemporâneo e outras coisas. É tristeza, sabe que você ouviu os problemas dos outros durante anos e anos e às vezes você não consegue ajudar e aquilo vai causando uma tristeza imensa. E é por isso que é muito importante que todos os líderes eles mantenham uma vida constante de oração, meditação, mas vigilância. Porque nós temos que ouvir os problemas, mas nós não podemos reter os problemas, porque senão os problemas dos outros também nos adoecem. Nós temos que tentar solucionar, mas não guardar para a gente poder estar se adoecendo também. Mas voltando a falar em Jonas, então o homem perde o interesse pela vida, e isso me chamou muita atenção, por causa de uma ordem dada por Deus. E outra coisa que me chamou a atenção, vocês viram no texto que, desde o princípio, né, do primeiro episódio e tal, que Jonas ele queria fugir da presença de Deus. Que Jonas ele queria fugir da presença de Deus. Mas como é que se foge da presença de Deus? Me parece, eu não quero afirmar, me parece que Jonas ele sofria de influência de conhecimento e cultura pagã. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês porque eu estou falando isso. Porque os povos pagãos eram os estrangeiros que acreditavam que os deuses eram locais, territoriais. Porque do jeito que Jonas falou, que ele ia para longe, ele queria se afastar da presença de Deus, achando que poderia fugir. Então me parece, eu não vou afirmar, mas me parece que Jonas sofreu influência dessa cultura pagã. Eu vou pedir para vocês, abram suas Bíblias em casa, no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 23, e vocês vão entender por que é que eu estou falando isso. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: porque os servos do rei da Síria lhe disseram, seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo, veremos se não somos mais fortes do que eles. Isso aqui é um episódio quando o rei Ben-Hadad estava querendo invadir a Israel. Eles acreditavam que na primeira batalha que eles tiveram, eles perderam porque o Deus de Israel, foi o que nós lemos aqui, era um Deus territorial. Eles falam, vamos por outro caminho, que aí nós vamos vencer. Os estrangeiros acreditavam que existiam deuses territoriais. Um Deus só é forte aqui nessa região, um Deus só é forte na montanha, um Deus só é forte no monte, no vale. E parece que Jonas, mesmo sendo um profeta, ele sofria dessa influência. Por quê? Eu vou citar outro texto em relação, não agora à questão da influência pagã, mas Jonas, ele é posterior ao rei Davi. Veio muito depois esse profeta.
E o rei Davi e outros salmistas escreveram coisas que provavelmente era para chegar às mãos de Jonas, né? Eu vou citar para vocês os Salmos 139, versículos de 6 a 10. Abra sua Bíblia em casa e acompanhe. Olha o que está escrito lá. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Meus amados, eu queria entender isso, porque esse material, com certeza, ele deve ter chegado até Jonas. Para onde ele poderia se ausentar da presença de Deus? Alguns podem até dizer, não, mas Jonas era profeta do reino do norte, de Israel já dividido. Então, como os salmistas estavam no reino de Judá, no reino do sul, algumas pessoas podem inferir que, na verdade, esses escritos não chegaram até eles. E eu não quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que mesmo os profetas de Israel, do reino do norte, eles tinham acesso aos salmos de Davi, de Salomão. Então eu não consigo entender como pode um profeta, um homem que tem intimidade com Deus, que Deus escolheu para conversar, para falar, não se lembrou desse salmo. Para onde ele podia se ausentar? Mas o texto de Jonas é muito claro, dá a entender que ele disse que ele ia para longe para poder se ausentar da presença do Senhor. Ele parece que realmente acreditava que se ele fosse para longe, Deus não iria alcançá-lo, não iria vê-lo. Como isso se dá? Realmente eu não sei. Mas baseado no que nós lemos em 1 Reis 20 e 23, parece que ele realmente sofreu uma influência pagã. Mas isso eu deixo para vocês também estarem meditando nesse texto, para ver o que vocês acham, buscar ainda mais. Aqui é simplesmente um estudo de básico para intermediário, para que vocês tenham sede e fome de buscar mais informações sobre esse livro de Jonas. Que vocês possam estar cada vez mais meditando nisso, ficarem vigilantes, porque já viu que mesmo o profeta, uma pessoa com intimidade com Deus, pode entrar em uma tristeza profunda. Eu espero que nem eu nem você entremos numa tristeza profunda por causa de uma ordem de Deus. Afinal, se nós chamamos Deus de Senhor, estamos dizendo que Ele é o nosso dono e o que Ele manda a gente faz sem questionar, porque o servo não questiona o seu Senhor. Então que vocês possam ser abençoados com essa mensagem e até o próximo vídeo, se Deus assim o quiser. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, em nome de Jesus.